Oi pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as diretivas de pré-processamento, para você que estuda C ou C++, para entender como é que elas funcionam, como é que funciona o include, if, fnidef. Nós vamos seguir esse pequeno guia e a maioria dos exemplos eu estou tirando daqui desse link, C++, doc, tutorial para processo. Então, você já começa de cara com a primeira diretiva, que é a diretiva do include. A diretiva do include, ele é um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele significa, pegue o material que tem dentro desse stdio.h, copie e cole aqui. Então, quando você está dando esse comando aqui, oi pessoal, ele vai lá no stdio.h, vai copiar o stdio.h inteiro e vai colar bem aqui. Então, quando você gcc exemplo.c -o exemplo. Então é isso que ele faz. Se a gente tivesse um outro arquivo em outro local, só para a gente entender a copiar e colar, vou criar aqui um arquivo code lib.h. Dentro do meu lib.h eu vou colocar um int a recebe 7 e agora eu vou fazer o printf desse a, printf %d /n a. Olha o que eu vou fazer, vou dar um include, aspa dupla significa arquivo local, lib.h. Então, o que esse include vai fazer é vir nesse arquivo lib.h que está na mesma pasta, copiar ele para cá, então ele vai substituir por int a e aí eu vou poder enxergar o a que está bem aqui. Então vamos compilar e executar. Aqui, ops, o include não coloca ponto e vírgula. Então, o include é esse copiar, colar. Nós vamos ver depois como é que funciona para definir a biblioteca da forma correta. Essa aqui não é a forma correta, mas só para vocês entenderem como é que funciona o include. Então, próxima parte, a gente vai para o define, que é bem comum e que serve para criar constantes e também para criar funções. Por exemplo, quando você coloca um define max 50, em todos os locais onde você encontrar a palavra max, ele vai substituir por 50, porque as diretivas de pré-processamento, eles fazem cópia, cola, exclusão, inserção, substituição. É como se você imaginasse um processamento de texto antes que o compilador pegue aquela tua informação e transforme em código-fonte. Então, posso colocar aqui, ó. Oi, pessoal. Max. Só que ele é inteligente, ele vai entender que esse max, ele é um max de texto. Mas se eu fizer isso daqui, ele vai pegar essa informação, essa linha, e vai gerar isso daqui. Quando chegar para o compilador, o que vai chegar é o 50. Tudo isso daqui que tem o hashtag na frente não chega no compilador. Ele é processado pelo pré-processador. Uma outra forma de utilizar os defines é para criar pequenas funções. Por exemplo, eu posso fazer uma função máximo que retorna o máximo entre duas coisas, A e B. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Se A for maior do que B, então retorna A, se não, retorna B. Idealmente, quando vocês estiverem criando funções que envolvam defines, o ideal é colocar todos eles entre parênteses, por causa da precedência de operadores. Tá? Então, o que a nossa função faz é substituir max por esse parâmetro, por esse grupo aqui. Então, agora eu posso imprimir o máximo entre 5 e 7. Ele vai expandir esse máximo para exatamente isso. 5 é maior do que 7. Se for, 5. Deixa o 5 lá. Se não, 7. Ou então posso fazer... que ele está pegando lá do outro arquivo, né, do arquivo lib. 5
Olha como é que vai ficar no final. 5 é maior do que A? Se for, 5. Se não, A. No caso vai continuar aparecendo 7, porque aqui é 7. Agora vai aparecer 6. Se eu colocar 3 aqui, agora vai aparecer 5, que é esse valor aqui. Então o define ele pode ser utilizado para constantes ou para funções. O par do define, que cria essa macro aqui, é o undef. O define ele segue ativo até que ele encontre um undef. Na hora que eu faço um undef, aquela variável ela deixa de existir, aquele macro deixa de existir. Então, por exemplo, esse max, se eu colocar entre 5 e max, esse max aqui não existe mais, porque ele foi desfeito. Essa linha criou a macro de substituição max por 50 e essa linha descriou. Então ele não existe mais bem aqui. A próxima coisa são os ifs, if, ndef, ndif. Uma forma legal, interessante de fazer comentário é usando as macros. Eu posso dizer se alguma coisa e no final eu termino com endif. Por exemplo, se eu colocar if 0, ele não vai aparecer nada. Se, por exemplo, quer testar coisas diferentes no teu código, você pode colocar assim. Então você coloca se 0 inclui esse pedaço de código. Se não, inclui esse pedaço de código. Se eu deixar o 0 aqui, é isso que vai ser excluído e isso daqui chega para o compilador. If, else e endif não vão chegar para o compilador, porque todas as diretivas de pré-processamento elas somem porque elas cumprem o seu papel. Então, quando eu rodar isso daqui, ele vai aparecer só a última linha, que é o maior entre 5 e máximo. Só que se eu trocar isso daqui para 1, aí isso daqui vai ser incluído, isso daqui vai ser excluído. As diretivas, né, if, else, endif, eles também podem utilizar valores ou então os próprios macros. Se max for maior do que 40, então eu incluo isso. Se max for maior do que 60, que no caso aqui o nosso max é 50. Se eu quero a negação, no caso, se eu quero a negação, se max for diferente de 50, a gente tem esse. Se max for igual a 50, nós temos esse daqui. Então, usando if, else, endif, ou então apenas if, endif, no caso aí vai ser aplicado ao bloco todo, a gente pode inserir e remover pedaços de código, ou então outra forma interessante de fazer é usando o define. A gente pode fazer o seguinte: define interativo, que ele vai criar a variável interativa, não vai colocar ela nenhum valor, mas vai defini-la, vai criar. Eu posso dizer, se foi definido interativo, se interativo foi definido, eu vou criar uma variável, int_value, e vou dar um scanf em value. Certo de endereço de value. Criei uma variável value, inicializei com 0. Se interativo foi definido, eu vou fazer o scanf. Se interativo não foi definido, eu vou fazer value, recebe, sei lá, pega de um arquivo ou faz outra coisa, 50. Então, se você quer alternar entre essas duas linhas de código, você pode aumentar isso daqui. Como o interativo não foi definido, ele não encontrou essa macro, então ele bota o outro lado. Uma outra forma de desfazer uma variável, como a gente já viu de macro, é o undef.
Se eu coloco undef, eu desfaço a variável criada, undef interativo. Desfaço a variável criada e ele assume outro valor. Tudo bem. Tá só avisando que o value não foi utilizado. Então a gente viu ifdef, ifndef, aqui você poderia fazer o contrário, né? Se interativo não foi definido, se interativo foi definido, se interativo não foi definido. Então tudo isso daqui é importante para a gente entender como é que funcionam as bibliotecas. E agora a gente vai criar uma biblioteca utilizando todos esses comandos ifdef, ifndef, define.